Qual é então o nosso texto áureo? Quem se lembra? Diga qual é o texto áureo. Qual é a referência do nosso texto áureo na Bíblia? Vamos juntos? Gálatas 2:20. Claro que nós só citamos uma parte do texto, mas nós vamos lê-lo todo. Abra a sua Bíblia, nós vamos lê-lo, ler esse versículo inteiro, 20, todo o verso 20, não apenas a parte que a gente normalmente declara aqui na igreja, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, mas vamos lê-lo completamente. Gálatas 2:20, e esse é o texto que vamos basear a nossa meditação nessa noite. Diz a palavra de Deus: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos orar? Senhor, esta é a Tua palavra e nós precisamos ouvir a Tua voz e não a do homem. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala a cada coração que está aqui. E, Senhor, Tu sabes que cada coração tem uma necessidade em especial. Cada um, Senhor, veio aqui ouvir a Tua voz. E só Tu tens o poder, ó Deus, de através de um texto apenas, falar de forma tão diversa a tantas vidas de uma só vez. Então abençoa Teus servos e Tuas servas. Fala, Senhor, ao nosso coração. Perdoa meus pecados, lava-me no sangue do Cordeiro, para que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigadinho. Desejo também dar uma palavra a você, amado, que está nos assistindo pela internet. Deus abençoe a sua vida e que aqui, o que for meditado na palavra, possa produzir mudanças na sua história também. Amados, esse texto é um texto tão abençoado, como tantos outros da palavra de Deus, e como tantos outros nós muitas vezes passamos meio que batido por eles, com uma certa velocidade e com pouca atenção ou meditação. A Bíblia não é um livro para ser lido da capa até a contracapa apenas, como tantos livros que muitos já leram. Se perguntarmos aqui alguns títulos, você vai dizer: eu já li. Aí vou perguntar: quantas vezes você leu? Não, eu li uma vez. Já li a história. Não preciso ler de novo. Alguns até têm o hábito de ler um livro 2 vezes, não é? Até uma terceira, e só. Não conseguem ler a 4ª. Mas a Bíblia não é um livro para ser lido desta forma. Quem já leu a Bíblia toda? Eu já li. E quantas vezes? Não, uma só, já li toda. Não. A Bíblia é para ser degustada. A Bíblia é um livro para ser comido, usando a expressão, né, metafórica, diariamente um pouquinho. E sempre. E sempre. Porque é um prato que não se esgota. É um alimento que não acaba. E por mais que você possa achar que já a conhece, sempre o Espírito de Deus nos surpreende. Aquele texto que você conhece desde pequenininho, desde lá do culto que você frequentava quando tinha seus 4, 5 anos, que a tia cantava num cântico, que ela ensinava a historinha, aquele texto que na sua mente está impregnado há muitos anos. Deus pode usar esse texto para trazer uma revelação nova, uma resposta para a tua vida. E ele se acende diante de você de uma forma tão tremenda que você... Gente, Deus está falando comigo. E é assim que a Bíblia acontece na vida daqueles que desfrutam dela de uma forma suave, de uma forma paciente, de uma forma esfomeada. É dessa forma que temos que ler a palavra, com fome de Deus, com fome da sua presença, com fome de ouvir a sua voz. Nós lemos um texto, e esse texto ele tem tanto para nos dar. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo, nesse texto, o que ele está dizendo nesse texto tem muito a ver com o que o Senhor deseja para nós, comunidade Jesus Vive, e o que Ele deseja de nós, comunidade Jesus Vive. A melhor forma, então, obviamente, é começarmos pelo início. Desculpe a redundância. E o início do texto diz assim: já estou crucificado com Cristo.
O que essa declaração implica na vida de um servo de Deus? O que ela implica na sua vida? Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você já o declarou em voz alta? E o que isso implica na sua vida? Talvez você diga nada. E é importante sermos sinceros. Pastor, sinceramente, nada. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu sei que meus pecados foram levados por Ele na cruz. E eu estou crucificado com Cristo. Na teoria é bonito. Mas eu acho que não podemos responder essa pergunta de uma forma tão pronta, sem primeiro não meditarmos um pouco o que significa estar crucificado. E para entender o que significa estar crucificado, a gente precisa entender um pouco sobre o mistério da cruz. E a cruz, na Bíblia, ela significa maldição. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Você está perto desse texto, é só virar a página. Porque está escrito, é só a parte B do texto. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Estar na cruz é maldição. Maldição significa vergonha. Maldição significa rejeição, abandono, culpa, condenação e humilhação, entre outras muitas coisas. Então, estar na cruz significa tudo isso? Sim. As pessoas que passavam pelo local em que Jesus estava crucificado, elas paravam para zombar dele. Se você abrir sua Bíblia em Marcos 15, vamos folhear a Bíblia um pouquinho, amados. Glória a Deus pela escola dominical, amém? Pelo menos os alunos responderam, amém. Marcos 15, verso 29 e 30. Diz a palavra de Deus: e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. A condição que Jesus se encontrava, crucificado, no meio de 2 bandidos, de 2 criminosos, já era uma condição humilhante, porque era notório que todo que era pendurado no madeiro era maldito. Não bastando isso, as pessoas que passavam debochavam, zombavam, escarneciam de Jesus, tripudiavam da declaração que ele fez acerca da sua ressurreição. Eles não entendiam que era acerca da ressurreição. A cruz, na vida e ministério de Jesus, marcou o fim e o início. Marcou o fim do seu ministério humano, terreno, e marcou o início do seu reinado glorioso junto ao Pai. Foi um marco na vida de Jesus. Mas a cruz, por um lado, que significa derrota, e certamente este foi o pensamento do inimigo em relação a Jesus, quando Jesus estava crucificado. Satanás, naquele momento, ele teve a plena convicção de que havia derrotado o Filho de Deus e de que havia colocado um fim no plano de Deus para remir, para salvar a humanidade. E certamente ele celebrou, ele comemorou. As pessoas que passavam ali, a olharem Jesus, eu penso que elas olhavam e na sua mente elas viam um homem derrotado na vida. Ali, ó, derrotado. Um maluco que andou aí 3 anos falando um monte de besteira, está ali agora, derrotado, morreu, vai morrer. Foi envergonhado, é maldito. Se a gente pensar na cruz, querido, a cruz não traz a admiração de ninguém. Quem está na cruz não recebe a admiração de ninguém. Não é um lugar que as pessoas desejam estar. Não é um lugar também de aplausos, mas é um lugar de zombaria, cusparadas, deboches, e um lugar para onde se jogam pedras. Quando estamos na cruz,
já não somos mais atraídos pelas luzes do mundo. Quando estamos na cruz, as casas luxuosas e confortáveis não têm mais nenhuma importância para nós. Quando estamos na cruz, as roupas de marca não passam apenas de tecidos coloridos e nada mais. A cruz é um lugar de dor e de sofrimento. A cruz é um lugar de solidão, porque ninguém ousa dizer que é amigo do crucificado. Tirando talvez uma mãe, que nós consideramos que tem um amor, normalmente um amor incondicional, esta permanece ali aos pés da cruz. Mas todos os outros tendem a se afastar e a olhar de longe o espetáculo. Lucas 23, 49, abra sua Bíblia, nós podemos ver esse exemplo do que falamos nesse episódio de Jesus. Lucas 23, 49 diz assim a palavra: e todos os seus conhecidos, de quem? De Jesus, e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia. Todos aqueles que andavam com ele, seguiam ele, ouviam suas palavras, assistiam, presenciavam seus milagres. Estavam aonde? Estavam de longe, vendo estas coisas. Nenhum deles chegou ali diante da cruz, tendo a cruz ao seu fundo, e começou a gritar: isso é uma injustiça, ele é o Filho de Deus, vocês estão errados. Ninguém falou isso. Todos que caminhavam juntos, que declaravam fidelidade, que declaravam verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. No momento em que ele subiu à cruz, ficaram de longe, assistindo, calados. Já estou crucificado com Cristo. Será que estamos? Será que eu realmente posso dizer isso? Eu estou crucificado com Cristo? Quando estamos na cruz com Cristo, muitos nos jogam pedras por termos escolhido servi-lo. Alguém já vivenciou isso? Quando estamos na cruz com Cristo, muitos amigos nos abandonam, ou pelo menos pessoas que você considerava como seus amigos. Quando estamos na cruz com Cristo, os ataques do inimigo são mais frequentes e mais intensos, porque o seu objetivo é que eu e você desistamos e desçamos da cruz. Quando estamos na cruz com Cristo, morremos. Morremos para o mundo, morremos para os seus valores e para as suas propostas e ofertas. Fica então uma pergunta para nós. Desejamos ser crucificados com Cristo? Não sei se alguma vez alguém lhe perguntou isso. Então, quando lemos o texto já pronto, apenas o lemos, mas então vamos inverter. E fica uma pergunta: você quer ser crucificado com Cristo? O teu coração deseja e anseia por isso? Será que é isto que você quer para a sua vida hoje? Amado, quando estamos crucificados com Cristo, deixamos de viver a nossa vida. Esse é um fato real, um fato do hoje. Isso não é história, isso não é uma teologia a ser refletida e pensada. Não, é um fato. Quando estamos crucificados com Cristo, deixamos de viver nossas vidas. Não somos mais nós que traçamos a rota do nosso dia e do nosso amanhã, porque Ele passou a viver em nós e, portanto, assumiu totalmente o controle. Essa é a segunda parte da meditação. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se esta afirmativa é verdadeira, então as pessoas, obviamente, elas devem ver em mim quem? Quem? Cristo, Jesus. Se eu realmente não vivo mais, porque eu estou crucificado com Cristo, mas Cristo vive em mim, naturalmente,
sem usar crentez, evangeliquez, sem botar roupinha de crente, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, na sua residência, onde você anda, com quem você conversa, as pessoas vão ver Jesus em você. E elas têm visto. Aí surgem aquelas colocações muito comuns para quem está crucificado em Cristo. Você é diferente. Eu não vejo você se estressar. Eu nunca vi você perder a cabeça. Eu não sei porquê, mas você sempre está com um sorriso nos lábios. O que você tem que faz você viver assim, ser assim? Você poderia dizer, eu estou crucificado com Cristo. Quem vive não sou eu mais, é Jesus quem vive em mim. Uma vez assistindo um congresso, um pastor argentino ministrando, ele dizia assim, que quando Satanás viesse tentar roubar a minha alegria, tentar roubar a minha história, tentar destruir a minha vida, tentar roubar o meu casamento, tentar roubar a minha vida profissional, então ele dizia assim, o pastor, então você diga para ele, não é a mim que você tem que ir, mas é ao meu Jesus, porque hoje ele dirige a minha vida, ele tem a minha vida profissional, ele tem a minha vida amorosa, ele tem as minhas finanças, é com ele que está tudo, é dele que você vai ter que tirar, não de mim. Isso é estar crucificado com Cristo. Ele assume o controle, ele toma a direção, amado. Mas ele não toma a direção apenas das bênçãos, ele toma a direção também das lutas. Você não tem mais que se angustiar, você não tem mais que se entristecer, você não precisa mais passar noites em claros, amém? Quantos têm dificuldade de dormir? Eu já ouvi vários testemunhos desses. Ah, não consegui dormir essa noite, preocupado com aquela situação. Como é que foi o seu trabalho hoje? Como é que foi o seu dia? Foi terrível. Foi terrível porque aquele problema não sai da minha cabeça, eu não sei como eu vou resolver, eu estou muito preocupado, eu já pensei em falar com A, com B, com C, com todo mundo. E a paz, que excede todo entendimento? E eu deixo-vos a paz, não como o mundo a dá. Onde está? No entanto, essas pessoas, e talvez você seja uma delas, estão aqui todos os domingos. E cantam, e levantam as mãos, e se abraçam, oram juntos. Mas ainda não foram crucificados com Jesus. E vivem a tormenta, e vivem o desespero, e vivem a angústia. Amados, eu já falei isso aqui algumas vezes, em algumas mensagens. Eu vejo a igreja como uma instituição, ela é 99,999%, a meu ver, espiritual. Nós temos a igreja, instituição organizacional, vamos dizer assim, porque é necessário, temos um lugar, cadeiras, luzes, som, limpeza, amém. Obviamente que é muito melhor estarmos aqui do que estivéssemos no meio da rua, sem cadeira, sem luz, sem microfone, os carros passando, buzinando, seria terrível, né? Mas esse momento que nós temos aqui, que nos é propiciado por toda essa estrutura, é uma bênção. Mas eu vejo a igreja, queridos, como um ser espiritual. Por quê? Eu vou citar um texto só da palavra de Deus que baseia a minha afirmação. Deus é Espírito, e importa aos seus adoradores o adorarem em verdade. Eu não me comunicarei com Deus nunca pela internet. Eu não me comunicarei com Deus nunca através de cartas. Eu não me comunicarei com Deus nunca por telefone. 1 Coríntios diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E ao homem natural parece loucura. Por quê? Ele não pode compreender. Mas muitas vezes, querido, você e eu tentamos nos comunicar, nos relacionar com Deus na mesma dimensão que eu me relaciono com vocês e vocês comigo. Na dimensão do entendimento humano, da razão. E quando Deus faz algumas coisas, você entra em crise.
Eu entro em crise. A gente fica, o que é isso que aconteceu? Como isso aconteceu? Porque esse é o campo de Deus. Pastor Vane, saudoso pastor Vane, dizia algo que realmente era muito legal. Ele dizia assim, que o nosso sobrenatural é o natural de Deus. A gente ver um cego aqui, chegar neste lugar e passar a enxergar, no meio do culto, a gente vai ficar impactado. Talvez se entrar uma pessoa numa cadeira de rodas, visivelmente uma pessoa deficiente, um tetraplégico talvez, todos os movimentos daqui para baixo, totalmente imobilizados, somente a parte do pescoço para cima, ela tem algum tipo de atividade, e nós vemos essa pessoa começar, ela se levantar e começar a saltar e dançar, a igreja vai ao céu, porque a gente vê nisso algo sobrenatural, mas isso para Deus é natural. Aleijados saltarem e dançarem, mudos cantarem, surdos ouvirem, cegos enxergarem, para Deus é natural, mas ainda nos admiramos com o mover de Deus. Não deveríamos, porque o desejo do Senhor é que a gente alcance esse nível, que a igreja entre no nível dele, no nível do Espírito, que a igreja comece a ver que o Espírito de Deus se move com liberdade, ele faz aquilo que ele quiser, a hora que ele quiser. Nós não temos domínio, nós não temos controle, ele é quem nos controla e ele é quem deveria controlar a igreja. Mas ele só pode controlar aqueles que estão crucificados com Cristo. Aleluia. Hoje é muito comum, assim, antes eu queria dizer uma coisa. Jesus vive em mim. O que é viver? O que é alguém viver em mim? A gente pode trazer uma pequena definição. Viver a vida do outro é viver seus conceitos, seus gostos, suas prioridades, sua maneira de vestir, de pensar, de falar, de andar. E aí é muito comum a gente ver hoje alguns pregadores na mídia, na TV, na rádio, ou mesmo você assistir algum culto em alguma outra igreja, e você ouve aquele pregador, aquele pastor pregando, e você fica assim, mas ele é igualzinho o pastor tal, que provavelmente é o líder dele, naquela denominação. E é muito comum a gente ver hoje pastores que pregam, e você vê neles exatamente a figura, os trejeitos, a forma de falar, de andar, a forma de gesticular com a mão, igual ao seu líder maior, na sua denominação. Isso tem um nome, né? Isso é mimetismo. Não é pecado, não, isso é comum. Isso acontece muito em várias áreas, em vários âmbitos da sociedade. Mas você pode dizer, de uma certa forma, que aquela pessoa está vivendo a vida da outra. Ele está transmitindo exatamente o que o outro é, o que o outro transparece. E a gente percebe isso de uma forma bem clara. Agora eu pergunto, será que quando as pessoas me veem lá onde eu trabalho, lá no táxi, na rua, andando, elas vêm e olham para mim e dizem, poxa, ele é igual Jesus? Gente, ele é igual Jesus? Se eu não soubesse que Jesus morreu há 2000 anos, eu diria que aquele homem é Jesus. Será que alguém fala isso a meu respeito? Com certeza não. Não tenho dúvida. Com certeza não. Mas esse é o alvo. Esse é o alvo para você e para mim. Que nós possamos parecer cada vez mais com Jesus. É fácil? Não. Mas eu disse, é um alvo. E quando a gente caminha para o alvo, a cada passo, a cada dia, você vai chegando um pouco mais perto. E certamente você já não é mais quem você era ali atrás. Porque você caminhou um pouco, você cresceu um pouco. Certamente você já leu em algum livro, ou já ouviu em mensagens, frases tipo, meu irmão, temos de viver a vida de Cristo. Ou então, precisamos testemunhar Cristo em nosso viver. Coisas semelhantes. São frases bonitas, né, e verdadeiras, não são mentirosas. Mas o que nós estamos falando aqui, amados, é de algo realmente real. Algo verdadeiro. Algo
prático, não algo teórico. Não receba essa palavra como algo teórico, algo que você vai chegar lá fora, passou daquela porta de vidro, você já esqueceu tudo. Isso não tem praticidade na minha vida. Você não imagina o quanto essa praticidade, o quanto a prática disto pode mudar a história da tua vida e dos que estão ao teu redor. O quanto a gente tentar viver Jesus em nós. O quanto nós tentarmos viver menos nós mesmos. O quanto isso muda circunstâncias em nossa vida. Então vamos seguir um pouco mais no texto e você irá entender o que eu quero dizer. O texto diz: e a vida que agora vivo, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Paulo disse: a vida que eu agora vivo na carne. Quer dizer que é possível viver em Cristo e na carne? Sim, é isso que ele está dizendo? É. Mas só é possível por causa do complemento. Vivo-a pela fé no Filho de Deus. Dessa forma é possível viver. Eu queria me deter um pouco. Vamos recapitular algumas coisas que já dissemos. Em primeiro lugar, eu subo na cruz para ser abandonado por amigos, pela família, para ser zombado, debochado, cuspido, talvez, algumas vezes até apedrejado. Enfim, eu subo na cruz para morrer. Nesse ponto, quando já não estou mais vivendo a minha vida, permito que Cristo viva em mim. Ou seja, quando as pessoas olharem para mim, já não me verão mais, mas verão a Jesus. E agora eu entendo que esta vida que Ele vive em mim, na verdade, vive enquanto eu ainda estou na carne. E como é isso? Tudo isso se dá pelo complemento que eu citei, que a Bíblia diz: vivo-a pela fé no Filho de Deus. O que então é este viver de Jesus em nós? Enquanto estamos na carne, e isto através da fé no Filho de Deus. Amado, posso lhe dizer que é isso que Deus deseja para todos nós. A salvação é um processo. A santificação é um processo. Um dia você tomou uma decisão, se ainda não tomou, hoje você pode ter essa oportunidade de tomá-la. Um dia você tomou uma decisão ao lado de Jesus. Um dia você ouviu uma palavra, numa igreja ou não, ou você apenas leu a palavra de Deus e o que você leu foi suficiente para impactar você e você tomou uma decisão: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Um dia você tomou essa decisão e colocou a tua vida nas mãos do Pai. Ali, naquele momento, iniciou-se um processo na sua vida. Por quê? Porque antes, eu e você, vivíamos literalmente no pecado. Porque não conhecíamos a palavra de Deus. A partir do momento que você conhece a palavra de Deus, ela ilumina a tua vida e a minha, e ela nos revela o que estávamos fazendo fora da vontade de Deus. Os pecados em que vivíamos. Muitos de nós, imediatamente, abandonamos alguns, radicalmente, instantaneamente. Quando eu conheço Jesus e a palavra conversão, nós já falamos, eu estou indo para cá, eu me converto, eu mudo de direção, eu passo a ir para o outro lado. Então, quando eu conheço Jesus, essa conversão acontece, conversão de valores, conversão de visão, conversão de entendimento, conversão de prioridades. Mas algumas coisas, você e eu ainda carregamos conosco. Algumas malas velhas, tem muita bugiganga ali. E o Espírito, quando você está lendo a palavra, ou quando está ouvindo uma pregação, o Espírito fala: você tem que largar essa mala. Ah, Senhor, mas tem coisa aqui de estimação. Poxa, tem coisa que eu carrego há 30 anos. Quem me deu foi meu primeiro namorado. Não, foi meu avô que trouxe para mim lá da África. E a gente começa a acalentar velhas tradições, simpatias, costumes, pecados.
Por isso que nós vivemos um processo constante, queridos, de santificação. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E o Espírito de Deus, que hoje atua no meio da igreja, ele está todo o tempo falando, ensinando a você e a mim. Olha, está na hora de você largar aquela maletinha pequenininha que você sempre carrega com você. Ah, mas está comigo há tanto tempo, eu sei. Ali dentro tem uma porção de amargura que você guarda da sua mãe. Ali dentro você carrega uma porção de ódio que você guarda do seu pai. Ali dentro você guarda um sentimento de vingança, que você aguarda que aconteça em relação a fulano, a fulana. São essas pequenas bagagens que a gente carrega, amados. E viver a vida na carne através da fé no Filho de Deus é viver na carne, sim, o dia a dia. Trabalhar, pegar ônibus, metrô, escovar o dente, né? Tudo isso que a gente faz, mas andando conectado com o Espírito de Deus. Quando você acha que Deus quer falar contigo? Ah, eu vou à igreja para que Deus fale comigo. Espero que o Senhor use o pastor Benoni, o pastor Luiz, pastor Sérgio, pastor Roberto, pastor Beto, quem for para falar uma palavra que me alimente, que me traga um renovo, eu saia de lá renovado. Você acha que Deus só fala contigo domingo? Você acha que Deus só marca encontro para falar contigo aos domingos, querido? Deus está falando todo o tempo com você. Deus está todo o tempo sacudindo você. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa teimosia não deixa Deus falar. Ou melhor, não deixa que os nossos ouvidos escutem. Porque Deus está falando. A vida que você vive na carne, amado, você tem duas escolhas: vivê-la você e você, ou vivê-la você com Deus. Pegar essa vida e crucificar na cruz. Colocar lá no Calvário e poder dizer: eu não vivo mais, agora Jesus vive em mim. Esse é o slogan, entre aspas, da nossa igreja, é nosso texto áureo. Já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Olha, meus irmãos, vocês me conhecem, aqueles que me conhecem sabem que eu sou direto. Se Cristo vivesse em nós, nós não teríamos nesse salão alguns irmãos que não gostam de falar com outros. A gente não teria nesse salão algumas pessoas que se levantam e saem rapidamente, para não terem que correr o risco de ter que falar com alguém aqui que elas não querem falar. Mas Cristo vive em mim. Eu espero que hoje o Senhor quebre cadeias nesse lugar. Eu espero que a cruz de Jesus comece a valer a partir de hoje na vida de todos aqui. E que se você, amado, tiver que se levantar do seu lugar para ir até o teu irmão e dizer: meu irmão, me perdoa, porque eu tenho guardado mágoa de você há muito tempo, estando aqui dentro. Que o Senhor te dê essa coragem hoje, em nome de Jesus. Eu ia ler mais à frente, mas vou ler agora. Abra sua Bíblia em João 13. Evangelho de João, capítulo 13. E diz a palavra de Deus nesse versículo: João 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se completem. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmão Cláudio, eu ia até brincar que ele já entrou um pouquinho na minha mensagem, mas é o que ele falou: amor, ele é prático. Porque é muito fácil eu dizer que eu amo. Gente, eu amo vocês, olha, daqui do fundo do coração. Beijo para vocês, não é beijo do gordo não, tá?
É fácil. Agora, esse amor, ele precisa ser manifesto. Detalhe, com as luzes apagadas. Não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Eu tenho que manifestar esse amor na vida de quantos eu puder, e não preciso fazer alarde disso. Não tenho que aqui dar... Meus irmãos, eu quero dar um testemunho. Essa semana eu abençoei a vida do irmão Sérgio, do pastor. Ele estava com calcanhar machucado, e eu carreguei ele no colo, da Praça Santos Penha até a casa dele. Glória a Deus! E a mim, né? Claro. Que eu estou querendo mostrar algo. Para quê? O que a igreja foi edificada com um testemunho desse tipo? Não, amados, amor, o amor verdadeiro, ele se manifesta na calada da noite, de madrugada, quando ninguém está percebendo o que está acontecendo, e você está dizendo, meu irmão, sobe aqui, vamos lá. Não, vamos lá, cara. Quando alguém liga para você, você pode me ajudar? Agora. O que você precisa? Você está vivendo isso? Eu quero dar um testemunho, agora é verdadeiro. Eu fui tremendamente abençoado várias vezes nesta igreja por irmãos que me surpreenderam com um amor muito maior do que eu esperava receber. Eu tinha uma necessidade de dizer, pô, irmão, eu estou passando uma luta aí, precisava de uma... Eu não vou dar nome aos bois, mas houve uma ocasião que eu e Vânia estávamos com a nossa geladeira igual aquário, né? Só tinha água, como todo mundo sabe. Aí cheguei para o irmão, precisava de uma coisa assim, pouca coisa, tal. Sei lá o que eu pedi, uma farinha de trigo, né? Açúcar, né? Pedimos um açúcar e uma manteiga, uma coisa assim, bem... Nós pedimos 2 ou 3 coisas só. Pô, dá para ver lá na ação social, de repente? E no final de um culto, o irmão Vânia não tinha vindo nesse dia ao culto, nós morávamos na Barra ainda, e, pô, irmão, dá para você chegar aqui no estacionamento? Eu falei, legal. Estou eu, na minha mente, pensando em pegar as bolsinhas para botar no carro, lá com açúcar, manteiga. E ele abre a mala do carro, e eu vejo a mala dele lotada. Eu falei, que isso aí, meu irmão? Pega aí, cara, bota aí. Ele lotou a minha mala. Eu cheguei em casa, peguei lá o carrinho do prédio, enchi o carrinho do prédio. Quando a Vânia abriu a porta, viu aquilo, eu falei, não me pergunta. Eu não pedi isso, eu só pedi o açúcar. Não, e não foi da ação social, foi bênção desse amado. Ele está aqui, eu não vou falar, eu sei que eu não vou falar que ele vai ficar constrangido, eu não vou falar, mas ele sabe o quanto ele me abençoou. Isso foi um dos momentos, amado, em que o amor foi manifesto e a igreja não soube. Mas sabe, esse amor se torna a coluna da igreja. Porque Satanás não pode contra um amor dessa magnitude. E é esse amor que eu quero que você comece a viver e experimentar. É o amor que renuncia, é o amor que se doa, é o amor que não olha para ver quanto tem, para ver se dá para dar. Qual é a tua necessidade, meu irmão? Pô, meu irmão, vamos cortar a luz lá em casa. Quanto é? É tanto. Toma, paga. Eu fiquei sem. Glória a Deus. Glória a Deus porque o corpo não foi vituperado. Glória a Deus porque o corpo de Cristo não foi envergonhado, porque somos um só corpo. E a conta de luz dele ou dela é minha também. E eu sei que o Senhor vai suprir a minha conta. E isso, amados, joga o diabo no chão. Pisa na cabeça da serpente. Você pensa que você pisa na cabeça da serpente, você ficar sapateando no meio do louvor? Não pisa não, querido. Você pisa demonstrando amor. Você pisa com atitudes práticas. Você pisa é quando você realmente pode declarar, eu estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Eu não vivo mais não. E cada momento que eu passo com vocês, cada hora que eu abraço o irmão, eu sou abençoado nesse abraço.
Eu sou abençoado nesse momento, porque é isso que Cristo quer de nós, queridos. Você falou com o irmão fulano? Não. Falei, ele passa por mim, não fala comigo. Hoje mesmo ele passou, nem me cumprimentou. Mas você sabe o que está acontecendo? Não, com certeza tem alguma coisa contra mim. Ué, mas você soube de alguma coisa? Ele lhe disse algo? Não, mas não tenho certeza. Olha a cara dele. E assim vamos. Eu olho então o pastor Luiz, e o pastor Luiz me olhou de uma forma esquisita. Tem alguma coisa aí? Como tem alguma coisa aí? Pastor, irmão, tem alguma coisa contra mim? Eu vi o irmão, não tem nada, pastor. Então, amém, glória a Deus. Havia um casal que frequentava aqui, que uma vez eles me cercaram ali, os dois, e falaram assim, pastor Beto, o que o irmão tem contra a gente? Eu falei, eu? Por quê? Porque o irmão passou por nós e não falou conosco. E nós íamos falar com você, e você passou direto. E na época eu ainda era ministro de louvor, e a minha cabeça estava aqui, eu já estava pensando um monte de coisa que eu tinha que fazer aqui, e eu vim direto do carro, eu não percebi. Isso acontece. Mas glória a Deus que eles vieram me cobrar a atitude. Eles chegaram e disseram, por que o irmão não falou com a gente? Aí eu pedi perdão, abracei-os, beijei-os e disse, meus amados, me perdoa, minha cabeça estava lá no violão, no teclado, nos louvores, por isso que eu passei tão apressadamente, realmente eu não percebi, me perdoem. E aí, meu amado, o mal foi desfeito, o engano foi quebrado, e a igreja prevalece unida. Vamos quebrar isso hoje aqui em nome de Jesus? Eu sei que para alguns é muito difícil. Eu sei que você está no teu lugar, está se remexendo. Alguns se levantaram e saíram, espero que não tenha sido por causa da mensagem. Se foi, glória a Deus. Amém. Espero que voltem, né? Mas olha, algumas feridas precisam ser limpas para serem curadas. Em algumas delas, a anestesia não pega mais. Aí dói. Dizemos que entregamos tudo ao Senhor. Mas, na verdade, não entregamos nada. Não descansamos, não ficamos tranquilos. Pelo contrário, ficamos angustiados, temerosos, desesperados, né? E nos entristecemos profundamente. Alguns entram em depressão, muitas vezes, porque não conseguem ver a solução daquela determinada situação. E volto a dizer, nosso Deus é Espírito, é um Deus que age sobre o natural. Quem é que vive no natural? Nós. Deus age sobre o natural. Por isso essa expressão sobrenatural. É sobre o natural. Há pouco tempo atrás, desculpa usar você como exemplo, Kátia, mas há pouco tempo atrás, nós estávamos aqui no Projeto Daniel orando pela vida de Kátia. A Kátia tinha um prazo último para sair do lugar que ela estava morando. A pessoa deu, olha, você tem que sair até sábado. Não dá para esperar mais. Ela vinha procurando só lugares acima do valor que ela poderia pagar, e ela procurando, e ela chegou uma segunda-feira, segunda ou terça, né? Aqui pela manhã, preocupada, notoriamente, a gente via que ela estava angustiada, agitada com essa situação, e nós oramos por isso. Mas o Senhor me incomodou de tal forma que Ele me levou a me levantar e ir até ela estava ali, e eu coloquei a mão no ombro dela e eu orei por esse motivo especificamente. Eu disse, em nome de Jesus, esta semana, Senhor, nós queremos uma resposta. A tua filha esta semana será abençoada nessa questão. Nós clamamos por isto como igreja. Isso foi numa terça, não foi? Na quinta-feira ela pegou a chave do novo lugar. Deus gosta de uma igreja ousada. Deus gosta de uma igreja que vive na dimensão do espírito de Elias diante dos profetas de Baal. Não do Elias da caverna, não. Aquele era outro Elias. Mas o Elias, diante dos profetas de Baal, ele dizia, joga mais água. Não, joga mais. E ele debochava dos profetas. Chamem mais alto, ele deve ter ido no banheiro. E aquele homem orou uma só vez, Senhor, manda fogo e queima esse altar. E Deus mandou fogo na hora, diante de todo mundo.
A gente fica impactado quando lê essas histórias na Bíblia, quando a gente ouve testemunhos. Ai, eu queria tanto viver isso. E você coloca o verbo no tempo do eu queria, mas sei que nunca vou viver. Ou seja, é uma declaração de incredulidade, misericórdia. Que igreja é esta? Deus quer ver um povo que diga: Senhor, eu vou viver isso. Eu vou ver o morto se levantar. Eu vou ver o cego enxergar. Eu vou ver a tua glória neste lugar. Mas você declara crendo que vai ver mesmo. E não apenas vivendo de carona das experiências e testemunhos daqueles a quem Deus tem se manifesto, porque creem. Pastor Benoni, numa mensagem, disse assim: o incrédulo não pode ver o milagre, e é verdade. A gente quer ver o milagre de carona com quem crê. Não vai ver não, meu irmão. O que Jesus fez quando foi na casa de Jairo? Lembram-se? Pedro, João e Jesus. E o que ele foi ver? Tiago também estava. O que ele fez, Jesus, quando chegou lá? Mandou todo mundo sair. Sai todo mundo. Só ficam os pais e os apóstolos que estavam com ele. Por quê? Porque o incrédulo não pode ver o milagre. Só fica quem crê. E quem crê vê o milagre. E recebe o milagre. Eu sinceramente creio, amados, que esta é a mensagem mais difícil de ser pregada. Sabe qual é? A fé. Uma palavrinha pequenininha. Mas como é difícil de ser pregada. Por quê? Porque eu não posso pedir ao irmão Cláudio, à irmã Eliane, para trazer um quadro, botar aqui e eu explicar com fórmulas, com textos e provar a você, para que a tua mente raciocine e entenda o que é fé, e aí então passe a crer. Não é assim que funciona. Pois os homens chegaram lá a Jairo quando estava com Jesus. E Jairo era um homem ilustre, um líder da sinagoga. E os homens chegaram: Jairo, esquece, tua filha morreu. Não incomoda mais o mestre. O que você faria no lugar de Jairo? Você está com uma filha de 12 anos. Você tem uma filha de 12 anos. Está à morte, deitada numa cama na sua casa. E você ouve falar que Jesus está na cidade. E você corre, é Ele, e você corre. Você é uma pessoa preeminente, uma pessoa de destaque, uma pessoa com uma posição, uma imagem a ser resguardada. Mas aquele homem vai e se joga aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ele se prostra e adora Jesus. E ele diz: minha filha está enferma. Vem, Senhor. Era a última esperança dele, talvez a única. Mas chegam os homens, talvez parentes, não sei, da sua casa, e dizem: Jairo, não incomoda mais não, já acabou, ela já morreu. Aí Jesus, querido, dá uma palavra que eu quero dar para você hoje. Quero dar essa palavra para você. Jesus vira para Jairo e diz: Jairo, crê somente. Gente, que argumentos havia para que Jairo pudesse crer? Que garantia Jesus dava para que aquele homem pudesse crer em alguma coisa? Os homens chegaram, ela está morta, nós vimos, ela morreu, ela não está mais viva, Jairo. Jesus não tenta argumentar nada. Jesus não tenta trazer nenhuma. Olha, Jairo, eu estive com o aleijado no tanque de Betesda. Olha, eu estive com o cego lá de Jericó. Ele não falou nada. Ele vira para Jairo e diz: Jairo. É como se Jesus dissesse: olha, não dá atenção para o que eles estão dizendo. Olha para mim, Jairo. Olha para mim. Jairo, escuta o que eu vou te falar. Jairo, crê somente. Só isso. Pois Jairo pegou esta palavra, colocou dentro do seu coração e foi para casa. Eu não sei o tempo que eles levaram até chegar à casa de Jairo, mas eu fico pensando o que a mente daquele homem estava vivendo naquele trajeto.
E o quanto o inimigo devia estar perturbando ele para desistir. Para no meio do caminho falar: Senhor, deixa, não adianta mais. Ela já morreu. Deixa, eu vou enterrá-la. Ele poderia ter feito isso no meio do caminho. Mas ele foi com Jesus. E quando chegou lá, o quadro era pior. Gente desesperada. Gente gritando. Gente descontrolada. E Jesus serenamente diz: vem cá, por que isso? Por que vocês estão chorando? A menina está dormindo. E aí alguns riam, alguns debocharam. Mas Jesus pegou apenas aqueles que creram. Jairo, a esposa e os 3 discípulos. Sai todo mundo. E aí ele vira para a menina e: Talita cumi, levanta. Precisamos tomar uma posição, amados, espiritual. Nós temos tomado ciência, às vezes, de problemas de pessoas nossas, amados, queridos, que estão passando por situações tão terríveis, nas mais diversas áreas. Olha, eu garanto a vocês que muitas delas nem sequer aconteceriam se a igreja começasse a viver na dimensão do Espírito, na dimensão do crer, na dimensão do sobrenatural de Deus. Eu vou prosseguir. Gálatas 5:25, não precisa abrir, eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Andar no espírito certamente não é viver trancado dentro de casa, orando 24 horas, não é ficar dentro da igreja todos os dias, não é isso. Não é isso. Mas andar no espírito, esse aqui é o mistério, né? E é o lindo, é você continuar vivendo o que você vive, a sua vida, e andar todo o tempo conectado com Deus, todo o tempo ligado ao Espírito de Deus. Seus passos não são mais seus, seus caminhos não são mais escolhidos por você, os seus pensamentos não vêm mais da sua mente, mas são gerados na mente de Cristo, no Espírito de Deus. O seu único propósito na vida é agradar o Senhor. Você finalmente chega ao nível de entender que a sua vida é como a erva do campo. 1 Pedro 1:24, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Esses somos nós. Às vezes achamos que somos tão importantes. Você já percebeu como fazemos planos para a nossa vida como se ela fosse extremamente longa? Eu vou fazer faculdade, depois eu vou fazer a pós, vou fazer um mestrado, um doutorado em Harvard, pretendo então aí começar uma clínica minha, e começo a planejar, não que seja pecado planejar, amém, estabeleça alvos, objetivos, corra atrás deles, amém, não é pecado, não, mas deixamos muitas vezes o Senhor de lado desses planos. Nós planejamos, nós traçamos as metas e não dizemos: Senhor, Tu aprovas isto, Tu concordas? Há vários textos que falam que Davi consultava o Senhor se deveria ou não ir a uma batalha. Senhor, Tu nos darás vitória contra aquele exército? E Deus dizia: pode ir porque eu vou dar vitória. E eles iam e a vitória era certa. Mas se o Senhor dissesse: não vão, porque vocês não vão ter vitória nesse embate, eles não iam. E nós deveríamos pegar esse homem como exemplo e fazer a mesma coisa na nossa vida. Senhor, eu devo tentar esse concurso, Tu vais me dar vitória. Deus fala, querido. E Deus vai falar: não vai, não é isso que eu tenho para você, então não vá. Mas às vezes o salário prometido, mas R$8.000 de salário, aí você vai e paga um curso à parte, estuda 1 ano e chega lá, não passa. E você fica revoltado e não entende por quê? Porque Deus não está nisso. Eu acredito que uma das maneiras em que podemos deixar Cristo viver em nós é principalmente na área dos nossos relacionamentos. Deus é Deus de relacionamentos. O objetivo de Jesus ter vindo ao mundo, amados, prioritariamente, foi Foi quebrado o relacionamento do homem com Deus pelo pecado.
Deus então envia seu Filho Jesus para restaurar esse relacionamento da criatura com o Criador. Basicamente é isso que aconteceu. Claro que tem todo o desmembramento com a vinda de Jesus, muitas outras coisas aconteceram, mas prioritariamente o que Deus quis era trazer de volta o homem com quem ele conversava todos os dias, na viração do dia, trazer de volta esse homem para ter relacionamento com ele. Deus é um Deus de relacionamento. Quando e como Cristo poderá viver em mim, e Gálatas 2:20 se tornará uma realidade em minha vida. Quando eu tiver relacionamento de amor genuíno com cada um de vocês. Quando nós tivermos relacionamento de amor genuíno entre nós. Quando aprendemos a perdoar. Quando aprendemos a pedir perdão. Quando deixarmos de julgar segundo a aparência. Quando aprendemos a caminhar junto. A oferecer o ombro. A abrir mão em prol do outro. Quando eu definitivamente abandonar essa busca frenética pelas coisas materiais, que o mundo diz que você só é feliz se tem. O mundo diz que quem tem é feliz, é realizado. Quem não tem é um fracassado. A palavra de Deus não fala, ela fala o contrário. Ela diz que quem é feliz. Quem não é, esse é o fracassado. E o não está ligado ao ter. Você pode ter ou não, mas se você é servo do Deus Altíssimo, se você é em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo, então esse é o vitorioso, esse é o vencedor, não é aquele que tem muito, que tem 2 casas, 3 carros, 2 lanches, não, queridos. E é isso que infelizmente tem sido pregado hoje, mas é uma grande mentira de Satanás. Eu começo a acreditar que as coisas que tenho são frutos do meu trabalho e não da bênção de Deus sobre a minha vida. Mas há um texto em João 3:27 que João fala assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, se do alto não lhe for dada, diz outra versão. Mateus 16:26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Esse é o maior tesouro. Esse é o bem maior que nós temos. A nossa alma. Uma alma para Deus, diz a palavra, vale mais do que o mundo inteiro. O meu desejo e intento, nessa noite, eu estou terminando a palavra, é conduzir você a uma reflexão íntima, pessoal, profunda, e que, quem sabe, possa te levar a uma mudança de visão, uma mudança de valores, uma mudança de paradigmas. Meu desejo é que a vida que você hoje vive na carne, você passe a vivê-la pela fé no Filho de Deus. E aí nós vamos começar a ouvir testemunhos sobrenaturais. Eles vão começar a pipocar em todas as famílias dessa igreja, todas as casas. Daqui a pouco alguém vai dizer: pastor, aconteceu algo, eu não tenho como explicar. Glória a Deus. Se você não tem como explicar, é de Deus. Porque quando a gente tem como explicar, então aí já não é Deus que fez. Mas quando Deus faz, a gente não tem como explicar, a gente não entende. Mas algo aconteceu na minha vida, na vida da minha família, na vida, no meu casamento, algo aconteceu, pastor, e é algo tremendo que nos abençoou, e não sabemos como explicar, mas algo maravilhoso aconteceu, e eu preciso compartilhar isso com a igreja. Glória a Deus, você será bem-vindo para falar aqui na frente do microfone aquilo que Deus tem feito na sua história. Quantas vezes teremos de repetir a palavra de Deus para que ela possa entrar na tua alma, no teu espírito e não ficar apenas na tua mente? Quantas vezes precisarmos, nós a repetiremos. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque o rei, busque o rei, busque o rei. O restante Ele irá acrescentar na sua vida. Mas coloque em primeiro lugar na tua vida, na tua casa, na tua família, o reino de Deus. Jovens, adolescentes, vocês estão enganados
se derem ouvidos ao que o mundo diz, que o importante é ter prazer, o importante é viver a vida, vale o que experimentar agora, pois exatamente essa é a porta do inferno. É bem verdade que a nossa palavra de mais velhos não tem muito peso, mas a gente conhece muitas histórias de pessoas que tiveram suas vidas destruídas na adolescência, e todo o restante foi só dor e sofrimento e perda. Um de vocês me disse: eu só creio em Deus se Ele falar comigo. Ele sabe quem é, eu não vou citar seu nome. Esse jovem que disse para mim, Deus já está falando. Cabe a você abrir seus ouvidos e ouvi-lo. Porque amanhã pode ser tarde. Deus quer usar vocês nesse lugar com uma unção sobrenatural. Cada um de vocês tem dons e talentos que Deus derramou sobre a vida de vocês. E Deus tem dado a vocês líderes abençoados, pessoas comprometidas com a palavra de Deus e que amam vocês profundamente. Não joguem isso fora. Não deem ouvidos ao mundo, não deem ouvidos a Satanás, mas busquem o Senhor. E a palavra de Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Haverá um momento que não dará mais para achar o Senhor, e aí será tarde. Deus quer usar vocês, Deus quer abençoar a vida de vocês. Vocês são preciosos aos olhos de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar. Fique tranquilo, o rei vai acrescentar o que é necessário. Sabe por quê? Porque a última parte do texto que nós lemos diz assim: o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só quem se entrega dessa forma, ama de uma forma que a gente não consegue entender. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu preciso seguir os seus passos, eu preciso ser crucificado, eu preciso morrer, eu preciso abrir mão de controlar tudo. Eu preciso sair da frente e deixá-lo assumir o controle total. Preciso continuar vivendo a vida, que não dá para sair dela. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu preciso continuar vivendo, mas pela fé no Filho de Deus, descansando no seu incomparável amor. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui. Se há um lugar que eu necessito aprender a viver, esse lugar é no Senhor Jesus. Meu irmão, abandone a teoria. Nem toda teoria é dispensável, é claro. Nem toda teoria é lixo, claro que não. Mas há algumas teorias que nos acorrentam. E nós ficamos nelas, andando em círculos, sabe? Certamente acho que todos, ou quase todos, já viram essa cena, o cachorrinho que corre atrás do seu rabo, e ele fica correndo, e não consegue alcançar. Quantos crentes hoje estão exatamente vivendo isso? Buscando alvos inatingíveis, buscando momentos que não vão chegar. Não vão chegar, não é porque Deus não quer que chegue, é porque você não deu o passo de fé. Você não se apresentou para ser crucificado com Cristo. Você não abriu mão do seu controle. Dizemos que cremos, mas não largamos a nossa vida. Salmo 37:5, todos conhecem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Senhor, está aqui a minha vida, Senhor. Faz o que tu queres com ela. Mas eu não solto. Senhor, faz, mas eu quero saber o que tu vais fazer, para ver se eu aprovo. Que Deus está falando contigo hoje, amado, amada, é que você entregue a tua vida e largue na mão do Senhor.
Confia nele. Descansa nele. E o que Deus vai fazer na tua história, amado, é algo sobre o natural. É algo que vai trazer você a testemunhar da fidelidade e do amor de Deus. Se há um lugar que eu preciso aprender a viver, esse lugar é em Jesus. Não se permita sair daqui desta noite, amado, apenas com conceitos humanos, apenas com teologias humanas. O que me importa é saber do sexo dos anjos. Me importa saber que eu tenho um Senhor que me ama, que deu a sua vida por mim, que não merecia, e hoje me faz viver em triunfo sobre todas as artimanhas do inimigo, porque Ele é fiel, querido. É verdade que você e eu não podemos mudar a história da nossa vida, não temos poder para isso. Fazemos escolhas e colhemos os frutos das escolhas que fazemos. Mas Ele deseja mudar aquilo que precisa ser mudado na tua vida, na tua história. E Ele é o único que pode. Duas coisas eu quero sugerir a você. Primeiro, esta noite, entregue-se a Jesus. E a segunda coisa, renda-se a Ele. Deixe Ele assumir o controle. Deixe Ele estar à frente. Não planeje. Não fique inventando estratégias para consertar o que está errado na tua vida, porque não vai dar certo, amado, amada. Deixa Ele conduzir. Entrega a tua ansiedade, tua preocupação, tua tristeza, a tua dor, a tua frustração. Talvez você não tenha tido um pai presente aqui na terra. Você não tenha tido uma mãe presente aqui na terra. Mas o Senhor quer ser o teu pai e a tua mãe. Você quer isso? Você quer experimentar desse amor que nenhum de nós é capaz de ter? Então esse é o momento. Quero convidar a igreja a ficar de pé por um momento e pedir aos irmãos que estão sendo tocados nesse momento a que intercedam. Glória a Deus, porque nessa igreja nós não fazemos espetáculos emocionais, espetáculos de forma nenhuma. Aqui a palavra de Deus é pregada para que vidas sejam impactadas e transformadas. Por isso a igreja, amado, amada, está orando por você. Eu quero convidar você. Se o Espírito de Deus está tocando na tua vida agora, e se você quer colocar a tua vida definitivamente nas mãos do Pai, em nome de Jesus, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus está falando aos jovens. Que bênção, que bênção. Deus está falando com você, jovem. Você quer ouvi-lo audivelmente? Pois eu digo a você, Deus está falando com você hoje, agora e aqui. Está na hora de você se render aos pés dele. Está na hora de você reconhecer que você não é nada e Ele é Deus. Deus está falando com você, amada irmã. Deus conhece a tua dor, minha irmã. Deus sabe da decepção que você teve há pouco tempo. E é Ele quem vai sarar a ferida do teu coração. Então é para você estar aqui também. Sai do teu lugar e venha. Não espera no homem, não. Há um lugar de descanso. Há um lugar de refrigério. Este lugar é no Senhor Jesus. Vamos cantar juntos, antes de orarmos, este cântico. Lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde
onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor Jesus. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. É verdade, é verdade. Há Um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Glória a Deus. Esse lugar é no Senhor Jesus. Esse lugar é no Senhor. Oh, aleluia. Esse lugar é no Senhor. É verdade, é verdade. Esse lugar é no Senhor. Glória a Deus. Há um lugar onde a inconstância não me domina. É verdade. Lugar onde minha fé é fortalecida. Oh, aleluia! Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Preste atenção agora. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Glória a Deus. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Olha que verdade maravilhosa. É que se ganha. Aonde é isso? Esse lugar é no Senhor. Cante, igreja. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, Jesus. Esse lugar é no Senhor. Oh, aleluia. Esse lugar é no Senhor. Oh, é verdade, é verdade. Esse lugar é no Senhor. Eu vou estar orando. Mas enquanto eu estiver orando, amado, sabe que o Espírito fala no meu coração? Eu estou trabalhando em alguns corações nesse auditório. Há alguns com quem eu estou falando e estão resistindo à minha voz. Pois, amado, enquanto eu estiver orando, sai do teu lugar, vem, se junte a nós. Porque Deus hoje vai quebrar uma muralha na tua vida. Essas cadeias que estão te prendendo, estão amarrando a tua mente, dizendo a você todo o tempo: não existe Deus, não existe Deus, não existe Deus. Hoje o Senhor vai quebrar essas correntes e vai revelar a você o amor que Ele tem por você. E os planos que Ele tem para a tua vida são incomparáveis. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao teu coração, porque Ele está me dizendo: eu estou falando com ele, eu estou falando com ela. Nós vamos orar, nós vamos orar. Sai do teu lugar. Pai, só há um lugar que temos refrigério, só há um lugar que temos descanso, só há um lugar onde os sonhos não podem se abortar, só há um lugar onde quando perdemos nós ganhamos, Senhor. Só há um lugar onde as pessoas não podem nos influenciar. Oh Deus, só há um lugar onde nós verdadeiramente somos livres, e esse lugar é no Senhor. Como Tu falaste nesta noite, ó Deus, quantas vidas aqui à frente, e cada uma tem uma história, cada coração guarda uma história, Pai, íntima, pessoal. Cada coração talvez guarde uma dor, Senhor, eu não sei. Cada coração guarda feridas, ó Pai, e somente Tu conheces cada uma delas. Oh Espírito de Deus, eu peço em nome de Jesus, Pai, coloca a Tua mão sobre a cabeça de cada uma dessas vidas aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, coloca a Tua mão, repousa a Tua mão sobre a cabeça de cada servo e serva Teus que estão aqui, ó Deus.
e vai ministrando tu mesmo, Espírito. Ministra, Espírito, em suas vidas. Traz libertação aos que estão cativos. Traz cura aos enfermos. Traz alegria, Senhor, aos entristecidos. Traz um renovo aos abatidos, Senhor. Levanta o teu povo, ó Pai. Retira-o da caverna, Deus amado, e faz-o prosperar no reino de Deus. Porque tu podes, ó Pai, transformar cada um deles aqui em soldados nas tuas mãos, em profetas nas tuas mãos, em pregadores, em evangelistas, em missionários, mas também tu podes transformá-los em pais que ainda não são, em mães que ainda não são, em irmãos verdadeiros que ainda não exercitaram o amor de Cristo. Espírito de Deus, vai limpando os corações. Vai quebrando as cadeias, Senhor. Vai transformando vidas. Traz fé, Senhor, nesse lugar. Traz fé, Pai. Traz fé, Senhor. Visita aqueles, ó Pai, que não vieram aqui à frente. E tu ainda falas com eles. Quebra os grilhões, Pai. Que esta semana que se inicia, eles tenham uma experiência contigo, Senhor, irrefutável, incomparável, Pai, que quebre completamente todas as cadeias que até aqui os prendiam de ouvirem a tua voz. Eu profetizo na vida deles libertação. Oh Senhor, eu profetizo avivamento nesta igreja, avivamento neste lugar, avivamento nas vidas, ó Pai, para que o teu nome, Senhor, seja pregado cada vez mais longe, mais distante e a mais vida, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Sopra, Espírito de Deus, nesse lugar. Vai enchendo, Pai. Vai enchendo os corações. Vai enchendo as vidas. Enche as famílias. Enche os lares. Vai trazendo, Senhor, a Tua luz sobre cada casa aqui representada. Nós abençoamos o Teu povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Oh, aleluia. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus. Dá um abraço. Quem está perto de você, dá um abraço, um aperto de mão, uma palavra de bênção, uma palavra profética. No auditório também. Abençoe quem está perto de você. Dê uma palavra sobre essa vida. Uma palavra de Deus. Deixa Deus usar os teus lábios. Oh! Esse lugar do Senhor Jesus. Esse lugar é do Senhor. Não há outro, não há outro. Esse lugar é do Senhor. Cante, igreja. Vamos cantar juntos, vai. Esse lugar é do Senhor. Oh, é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Não há outro. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Te agradecemos, Senhor. Ah, que lugar maravilhoso é esse. Senhor, que lugar maravilhoso é estar em Jesus. A tua palavra diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. O inimigo não pode nos tocar. O inimigo não pode nos acusar, Senhor. Ele não pode prosperar. Todas as suas setas caem na terra, Pai, quando dirigidas ao teu povo, quando dirigidas àqueles que estão em Cristo, Senhor. Oh, Pai, Senhor, nós queremos declarar, ó Deus, queremos poder declarar que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e que a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Eu quero poder declarar, Senhor, que eu já estou crucificado com Cristo. Oh, Pai, vai ministrando na vida do teu povo, porque as sementes que foram lançadas hoje aqui, Senhor, elas frutificarão.
elas darão mais frutos, ó Pai. Elas germinarão, Senhor, e nós veremos, ó Pai amado, o resultado do penoso trabalho de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Abençoa, Pai, cada um, Senhor, abençoa. Guarda-nos nesta semana que se inicia. Guarda cada um dos teus servos. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos, sobre cada história aqui, ó Pai. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e a consolação, e a unção, e o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada vida neste lugar e em toda a terra do Senhor, hoje e sempre. E a igreja diz, amém, amém. Deus abençoe, querido.